prazer eu estar aqui gravando mais uma videoaula, né, sobre questões afetas ao mundo do trabalho. Meu nome é Valdir Pereira da Silva, eu sou procurador do trabalho e exerço minhas funções aqui em Brasília, Distrito Federal. Hoje eu vou ter a oportunidade de falar com as senhoras e os senhores sobre um tema talvez inovador, né, a depender da experiência de cada um dos senhores e senhoras, né, que é sobre a garantia de condições de segurança e saúde do trabalho de pessoas, de trabalhadores, né, que exercem suas atividades em ambientes extremamente insalubres e perigosos, né? E aqui eu falo especificamente dos lixões, né? Lixões são aqueles locais, todos nós sabemos, onde são depositados o lixo, né? Que é produzido por todos nós, na área urbana, na área rural, e o lixão é caracterizado, ao contrário do aterro controlado e do aterro sanitário, ele é caracterizado pela não adoção, né, de mecanismos de prevenção e resguardo do meio ambiente, né, no que se refere aos lençóis freáticos, no que se refere ao controle do gás metano e seu eventual aproveitamento, enfim, toda uma série de medidas que garantam o meio ambiente, né? Isso é um aterro e um lixão é um local onde isso não ocorre, né? Então, eu vou falar especificamente, e no que for pertinente, a uma situação aqui do Distrito Federal envolvendo o aterro da estrutural, ou o lixão da estrutural, né? Que é um lixão que existe há aproximadamente 60 anos e é o maior da América Latina, em que havia e há situações de trabalho infantil, eu já falei em outro vídeo, né? Que foi objeto de uma ação civil pública, e também em relação ao qual houve o ajuizamento de uma outra ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho para garantir aqueles trabalhadores, tirante as crianças e adolescentes que não podem estar naquele ambiente, eu digo aos trabalhadores evidentemente maiores de 18 anos de idade, que são as pessoas que poderiam estar naquele ambiente até uma transição, né? Mas enfim, então essa ação é direcionada para aquele público, pessoas maiores de 18 anos, que enquanto não é implementada a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, né? Ou seja, que a lei prevê que essas pessoas serão e deverão ser transferidas para locais chamados centros de triagem, nos quais elas terão todo o arcabouço protetivo, não só em relação ao trabalho desenvolvido, à contraprestação do seu trabalho, né? A sua remuneração, a sua organização como associação, né? ou cooperativa, então elas terão todo esse arcabouço observado, inclusive, evidentemente, em relação à segurança e saúde do trabalho, né, nesses novos locais, que são centros de triagem, previstos na Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Só que até que o Estado realmente cumpra a lei, e até o momento essa lei não foi cumprida, né, e o Ministério Público do Trabalho está realmente diligenciando, o Ministério Público do Trabalho e outros âmbitos do Ministério Público, está diligenciando para que essa lei seja implementada rapidamente dentro dos seus ditames, né? E agora, enquanto a lei não é implementada, nós não podemos admitir que trabalhadores, que seres humanos, sejam submetidos àquelas condições tão insalubres e tão perigosas como aquelas que são constatadas em aterros e lixões, especialmente. São trabalhadores, né? Há uma alegação, realmente sem fundamento, que eles, por não terem realmente uma carteira de trabalho assinada, né, por eles não estarem inseridos numa concepção, uma tipificação legal, artigo 3º da CLT, de serem empregados, que afastaria realmente a incidência de normas de segurança e saúde do trabalho. Esse é um argumento totalmente improcedente, porque, na verdade, todo o normativo, toda a regulamentação a nível constitucional e infraconstitucional em relação ao meio ambiente do trabalho, evidentemente, se direciona a trabalhadores, e não especificamente a empregados. Então, independentemente de você ter uma carteira de trabalho, de você ser um estatutário, né, ou você ser um seletista terceirizado, se você está dividindo aquele mesmo espaço dentro de um aterro, de um lixão, você está pegando lixo, né, então, evidentemente, que você é um trabalhador e você está albergado pelo artigo 225 da Constituição da República, que diz o seguinte: artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, na verdade, esses trabalhadores, evidentemente, esse artigo 225 da Constituição, ele se aplica também, e claro, ao meio ambiente do trabalho. E, em assim sendo, não é admissível que realmente esses trabalhadores estejam sujeitos, como estão, e isso foi verificado, não só nesse inquérito que levou ao juizamento da ação civil pública aqui no Distrito Federal, como em todos os aterros Brasil afora, a todos os lixões Brasil afora. Eles não podem estar expostos a situações em que realmente eles não tenham sequer acesso à água potável, que foi verificado aqui no Distrito Federal. Né? É que eles não tenham sequer acesso a um banheiro químico. Né? Que essas pessoas sejam obrigadas, eu estou falando de homens, mulheres e, lamentavelmente, crianças, que essas pessoas sejam obrigadas a fazerem suas necessidades fisiológicas ao ar livre, ao relento, como nós tivemos a oportunidade de constatar e que consta nessa ação civil pública. Né? Nós podemos admitir que esses trabalhadores também das empresas terceirizadas, não Ministério Público do Trabalho, né? Não podemos falar em programa de prevenção de riscos ambientais, programa de controle médico e saúde ocupacional, já que não são empregados. Esse argumento não se sustenta, como eu falei. Né? Mas o meio ambiente do trabalho, ele é uno, é indivisível. Então, se nós temos seletistas dirigindo aqueles tratores, né? Enfim, controlando toda aquela manipulação daquele lixo, junto com os catadores, que evidentemente não têm carteira de trabalho, eles são trabalhadores, né? Não são empregados. Né? E se tem também funcionários públicos, regidos pela sua lei específica, dividindo aquele meio ambiente, por óbvio, nós estamos falando de um ambiente de trabalho uno, no qual a legislação prevê realmente a elaboração do programa de prevenção de riscos ambientais e o programa de controle médico e saúde ocupacional. Né? E mesmo se assim não fosse, mesmo se existissem somente catadores lá, né, sem realmente pessoas vinculadas a outros regimes e situações, mesmo assim, e claro que incidiria essa legislação que incide sobre meio ambiente do trabalho, independentemente do rótulo que você possa sustentar naquele momento. Né? Então, para que se chegue realmente a uma solução quanto a esse quadro dramático de comprometimento, inclusive e claramente, de direitos humanos clássicos, é preciso se admitir e se conscientizar que há esse problema. Né? Então aqui, senhoras e senhores, eu falo da questão da invisibilidade social. Então o fato de esses catadores estarem trabalhando lá no lixão da estrutural, no aterro da estrutural, aproximadamente 10 quilômetros do centro do poder político do Brasil e longe de nossas vistas, já que é um ambiente que realmente não está aqui no nosso dia a dia, mas está lá do lado, segregado, isso não quer dizer que nós tenhamos a nossa consciência anestesiada. Né? São 3.000 homens e mulheres e crianças e adolescentes naquele espaço, criança e adolescente, que espero que haja um provimento estatal para a retirada imediata dessas crianças e adolescentes daquele ambiente, e aqueles homens e mulheres. Né? Que não haja essa anestesia social para ignorar que essas pessoas estão morrendo, né? Elas estão tendo realmente colapsos, a síndrome de burnout, eles trabalham de tal forma e sob tal pressão que eles estão morrendo em cima do lixo. Né? São pessoas que estão tendo suas mãos furadas por agulhas contaminadas, por lixo hospitalar, sem luvas. Né? São pessoas que não têm um copo d'água potável para tomar. Né? Na capital da República, da República Federativa do Brasil. Né? São homens, mulheres e crianças e adolescentes que espero que sejam retirados pelo poder público imediatamente daquele local, que já tem uma ação civil pública nesse sentido. São pessoas que não têm proteção contra intempéries. Né? Ou seja, estão trabalhando naquele lixo com urubus, animais peçonhentos, né? Estou me referindo a cobras, estou me referindo aqui a escorpiões, etc., que picam aquelas pessoas. Né? Pessoas velhas, pessoas que estão realmente com sua saúde totalmente comprometida, sem acesso ao aparelho estatal de saúde. Né? E aqui eu relembro o caso da adolescente Aurilene Timel Marcelino,
que é referida na ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho ajuizou para a retirada de crianças e adolescentes daquele local, ela foi atropelada por um trator, atropelada e teve metade do seu corpo esmagado. Foi para o hospital numa segunda-feira e ficou até sexta-feira jogada no corredor, né? Sendo que conseguiu uma UTI por intervenção do Ministério Público do Trabalho, que soube dessa situação só na sexta-feira e veio a falecer. Então o que é isso, senhoras e senhores? É a falta de um programa de prevenção de riscos ambientais, que preveja a seguinte situação: existem dezenas, centenas, milhares de pessoas dividindo o mesmo espaço, chegam os caminhões, despejam lá o lixo, aquelas pessoas avançam, né? E os tratores, para compactar aquele lixo, depois colocar terra em cima e fazer uma nova camada, então eles ganham, enfim, existe esse ganho por produção, né? E também vinculado à sua jornada de trabalho. Então existe um trabalho realmente muito rápido e por si só perigoso e sem um planejamento de prevenção de riscos ambientais. Então, se o Estado brasileiro realmente se omite em relação a essa situação, né, de existência de seres humanos trabalhando ali naquele local, estão trabalhando, eles tiram realmente o seu sustento daquela situação. Mas o Estado brasileiro, omisso até agora, e isso é colocado na ação civil pública ajuizada, né, ele não pode afastar a situação que seres humanos estão compartilhando aquele ambiente. E se estão realmente compartilhando aquele ambiente, então necessariamente, e legalmente, e constitucionalmente, é necessária realmente a elaboração do programa de prevenção de riscos ambientais e o programa de controle médico e de saúde ocupacional. Isso não foi feito. Tem que ser feito em todos os lixões do Brasil, independentemente da alegação de que eles estão lá porque querem, porque, na verdade, nós não autorizamos, eles estão de forma clandestina. A realidade, senhoras e senhores, é clara. Essas pessoas estão naquela situação porque precisam realmente daquele trabalho e o poder público não pode se omitir em relação à aplicação dos dispositivos constitucionais e legais de proteção ao trabalhador, especificamente na questão do meio ambiente de trabalho, entre outros.